A primeira doutrina falsa deles que eu gostaria de rebater é a doutrina que diz que nós temos que abraçar a chamada confissão positiva. Essa é uma doutrina da teologia da prosperidade. E o que é a confissão positiva? Confissão positiva é que eles acreditam que há poder nas nossas palavras. Que as nossas palavras têm poder de gerar no mundo espiritual aquilo que nós queremos. A confissão positiva nada mais é do que uma evolução, uma versão cristianizada do positivismo, que é a questão do pensamento positivo, de você falar aquilo que você deseja para que aconteça. Então a confissão positiva ela ensina que nós temos que falar, porque quando a gente declarar, quando a gente falar aquilo que a gente deseja ter ou que aconteça, Deus confirmará as nossas palavras e fará com que se torne realidade aquilo que nós estamos declarando. Irmãos, há, em certo sentido, poder nas nossas palavras. Nós devemos entender isso. Mas em que sentido há poder nas nossas palavras? Nós precisamos ser pessoas que têm fé, pessoas que creem em Deus, que creem que as promessas de Deus vão se cumprir, pessoas que creem na bondade de Deus, que creem que dias melhores virão. A Bíblia nos ensina a ter esperança, a ter fé sim. Mas esse falso ensinamento deles, que eu estou rebatendo aqui, que eu vou já explicar melhor, é porque eles creem que Deus está refém das nossas palavras. Que aquilo que nós declararmos se tornará realidade. E independente de ser vontade de Deus ou não. Eles acham que Deus cumpre tudo aquilo que a gente declarar. Se eu disser, por exemplo, eu vou ter uma casa assim, assim e assim. Na visão deles, Deus vai me dar do jeito que eu quero, porque eu estou gerando no mundo espiritual, por meio das minhas palavras, aquilo que eu desejo. Se eu disser que eu quero ter um carro desse jeito, assim, daquela cor, Deus vai me dar do jeito que eu quero. Se eu disser que aquela doença vai embora, porque eu estou declarando, Deus é obrigado a tirar aquela doença, na hora que eu estou dizendo para sair. Então, aquilo que eu declaro é gerado no mundo espiritual. Se eu disser, eu vou ter um emprego assim, assim, Deus está obrigado a me dar. Perceba que há uma diferença entre o ensino do verdadeiro evangelho e esse ensinamento. Olha, a fórmula da fé de Kenneth Hagin diz assim, que ele diz ter recebido diretamente de Jesus. Você tem que primeiro dizer a coisa, afirmar positivamente algo. Em segundo lugar, faça a coisa. A sua ação faz Deus agir. Em terceiro lugar, receba a coisa. A fé é o pino da tomada, ou seja, que liga, que faz tudo acontecer. E conte a coisa, para que outros façam de maneira igual. Ben-Hinn disse que se dissermos, se for da tua vontade, isto destrói a fé. Em vez disso, eles gostam de usar as expressões do tipo assim, eu decreto, eu declaro, eu profetizo, eu determino, eu não aceito, eu reivindico. Porque eles acham que é assim que nós temos que vivenciar a fé. Que nós temos que dizer, por exemplo, eu declaro que esse problema na tua vida vai sair. E aí eles acham que porque a gente declarou assim de maneira mágica, miraculosa, aquele problema na vida da pessoa vai ser desfeito. Eles acham que se a gente disser assim, eu determino que o seu marido vai voltar para você, aquilo vai
no mundo espiritual vai ser gerado e Deus vai fazer de acordo com o que você disse. Eles acreditam que se eu disser assim, eu declaro agora a cura na tua vida, então naquele momento imediatamente Deus vai curar porque eu estou declarando e as minhas palavras têm poder. Eles acham, irmãos, resumindo, que tudo que a gente declarar, Deus vai fazer, Deus está obrigado a fazer. Tudo a gente conquista pelo poder da nossa declaração. Nós temos que dizer, eu quero que seja assim, eu determino isso, eu declaro desse jeito, eu profetizo que vai ser assim, e aí Deus vai fazendo conforme tudo aquilo que eu disser que tem que ser. Não é mais Deus que está no trono reinando nessa visão. Somos nós que estamos no trono e Deus é só o nosso servo, que a gente vai dizendo faça assim, faça desse jeito, vai ser assim, vai ser assado, e Deus tem que fazer conforme tudo que a gente diz. Essa é a visão deles. E eles usam textos do tipo, esse aqui de Mateus 9, 21. O texto da mulher do fluxo de sangue. Eles pegam declarações como essa, quando ela disse assim, porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. Essa mulher estava doente com fluxo de sangue, fazia muitos anos, e aí ela fez essa declaração de que se ela apenas tocasse a veste de Cristo, ela ficaria curada. Então eles acham que ali ela ficou curada naquele momento, por causa da declaração dela, a declaração de fé, que é assim que nós temos que ser. Mas essa mulher simplesmente, ela estava expondo ali a fé que ela tinha, de que quando ela tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. Isso aqui não é confissão positiva. Isso aqui não dá margem para o tipo de ensinamento de que eu tenho que sair declarando e dizendo tudo que eu quero que aconteça e Deus está obrigado a fazer do jeito que eu quero. Tem outro texto que eles gostam muito de 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 ao 25. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 ao 25, falando de Eliseu, diz assim, então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade, e zombavam dele, e diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Então eles pegam esse texto aqui e dizem que Eliseu, pelo poder da palavra dele, disse o que ia acontecer, e aí Deus teve que fazer do jeito que Eliseu disse que iria acontecer. Irmãos, nós temos que compreender que Eliseu, se ele fez essa declaração aqui, de que isso acontecesse com aqueles rapazes, e isso foi porque os rapazes insultaram um profeta de Deus. E aí o profeta de Deus, ele lançou uma palavra sobre aqueles rapazes e aquilo aconteceu. Mas nós temos que entender que isso aqui com certeza foi na direção de Deus. Eliseu não falou isso de si mesmo. Eliseu era um profeta de Deus. Ele falou isso aqui com certeza porque ele recebeu um discernimento de Deus, ou uma direção de Deus para que ele agisse daquela maneira, porque Deus queria punir aqueles rapazes pelo que eles falaram. Isso não dá margem para a gente dizer que nós temos que declarar, dizer o que a gente quer que aconteça e Deus está obrigado a fazer. Porque não é assim que a gente vê na Bíblia toda. Se nós estudarmos a Bíblia como um todo, nós vamos ver que os profetas no Antigo Testamento e todos os homens de Deus na história, tudo aquilo que eles falavam era porque Deus falava com eles antes. Aquilo que eles diziam que ia acontecer era porque Deus dizia. Eles não profetizavam nunca de si mesmos, dizendo vai ser assim, vai ser desse jeito, vai acontecer assim, sem que Deus tenha falado antes com eles. Eles não se atreviam a dizer uma palavra sem ser direcionado por Deus. Outra coisa, Marcos 11, 23 é outro texto que o pessoal da confissão positiva da teologia da prosperidade gosta muito de usar.
Marcos 11, 23. Diz assim: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Eles interpretam esse texto aqui da seguinte maneira. Olha, tá vendo aí? Aquilo que a gente falar, aquilo que a gente declarar, se a gente tiver fé, Deus vai fazer do jeito que a gente está dizendo que vai acontecer. Meus irmãos, esse texto não dá margem para isso. No versículo 24, o Senhor até diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. O Senhor está nos ensinando aqui o valor da fé. Ele está nos ensinando a ter fé, a crer